Doutor Gustavo está conosco. Opa! Gente, me desculpem aqui, mas deu alguma falha aqui de computador. Aqui eu não consegui me logar pelo computador de maneira nenhuma, estou entrando aqui pelo celular. Vamos aqui, peço desculpas aqui, mas estou tentando, mas acabou não funcionando. Bom dia, Gustavo. Muito bom. O importante é que esteja já conosco. Uhum. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Bom dia aí a todos. Desculpe aí o atraso aqui, a confusão aqui. Imagine. O deputado ainda não entrou, mas nós vamos iniciar, vamos inverter a ordem. Em vez de começar com o deputado, nós vamos começar com você, Gustavo, e na sequência o deputado entrando, a gente dá espaço para ele falar também, ok? Uhum. Sim, bem, então, bom dia. Desculpe. Mil perdões, eu acho que a gente fica conversando e acabei, obviamente, deixando de fazer as devidas apresentações, que acho que o Gustavo não conhecia o João Carlos ainda, e estamos nos vendo aí pela primeira vez, João Carlos e você, mas estamos aí novamente agradecendo a você, Gustavo, de estar junto conosco, representando a CNI nesse evento, que é de extrema importância para essa discussão aí de que maneira vamos conduzir a questão da portaria 260, aí, que trata da questão da aplicabilidade da queda do voto de qualidade do CARF. Era isso da minha parte, muito obrigado aí estar conosco e com o pessoal representado aí pelo Daniel aí do Machado e associados, que se juntam à ANITEC nesse grande evento aí, que tem muita gente aí com grandes interesses em tratar dessa questão, ver os próximos passos, e estamos muito felizes aí de estar com todos juntos aí nessa batalha. Bom, vamos dar início. Então, estamos iniciando o webinar ABPEC CNI Machado e Associados, queda do voto de qualidade do CARF e portaria 260/20 do Ministério da Economia. Queria agradecer inicialmente aos participantes que vão compor a nossa mesa virtual. Hoje a audiência está já acima das nossas expectativas. Agradeço a todos que estão nos vendo e também a todos os participantes desse painel. Queria apresentar o Dr. Gustavo Amaral, que é advogado, especialista da CNI, doutor e mestre em Direito Público pela Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduado em Integração Econômica e Direito pela ESAF-FRG, Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Münster, na Alemanha. O doutor Daniel Larcaia Maia, advogado mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e sócio do escritório Machado Associados. Também vamos contar com a presença do deputado Marcelo Ramos, advogado, nascido em Manaus, filiado ao Partido Liberal, vice-líder da Câmara dos Deputados, foi vereador por Manaus e de deputado estadual do Amazonas. Mais uma vez, agradecemos a presença dos senhores nessa webinar. O setor privado ficou surpreso com a publicação da portaria 260/20, que limita o alcance da queda do voto de qualidade nos julgamentos do CARF, após a sanção presidencial, sem vetos da Lei 13.988/20, ocorrida em abril deste ano.
conversão da medida provisória 899/19, que tratava da transação tributária. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OEB, já se manifestou contra a portaria. A ABPEC, junto com outras entidades, ABMAP, Progenéricos e Grupo Farma Brasil, enviou manifesto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e as principais lideranças dessa Casa Legislativa, pleiteando a aprovação do projeto de decreto legislativo, a aprovação do projeto do decreto legislativo PDL 316/20, do deputado Marcelo Ramos, que visa justamente anular a portaria 260/20. O webinar de hoje é uma realização em parceria da ABPEC e do Escritório Machado e Associados, com apoio da CNI, representada aqui pelo Dr. Gustavo Amaral e com a presença ilustre do deputado Marcelo Ramos, que esperamos... Opa, Marcelo, deputado, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Prazer em tê-lo conosco. Tudo bem. Eu quero primeiro pedir desculpas. Eu fui chamado de urgência aqui no Palácio do Planalto, na Secretaria de Governo, por conta de um projeto meu que está na pauta hoje, e tive que pedir para sair da reunião para entrar aqui no nosso diálogo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu já estava iniciando, fazendo as apresentações. Temos a enorme satisfação em reunir aqui tais especialistas do tema, com o objetivo de promover uma abordagem sobre os efeitos da portaria 260/20 e a ampliação do conhecimento sobre os trâmites para a aprovação do projeto de decreto legislativo do deputado Marcelo Ramos, bem como discutir os próximos passos no enfrentamento dessa questão. Iniciaremos com a palavra do deputado federal Marcelo Ramos, na sequência teremos a palavra do doutor Gustavo Amaral, seguido pelo doutor Daniel Lacaia Maia. Após a exposição dos participantes, responderemos às principais perguntas dos participantes, que poderão endereçá-las através do chat aqui do evento. Bem-vindo, deputado, a palavra é sua. Bem, primeiro, muito obrigado. Desculpem aí pelo meu atraso na entrada e pelo improviso aqui de participar. Essa reunião aqui não estava previsto na agenda. O ministro Ramos me chamou de urgência por conta de um projeto de minha autoria que está na pauta de hoje. Estamos tendo uma reunião aqui para tentar chegar a um acordo com a Receita, com o Ministério da Economia. É um outro tema, mas agradeço a oportunidade de poder dialogar com vocês. O Brasil, um dos principais problemas que fragiliza o ambiente de negócios no nosso país é a insegurança jurídica. E dentro da insegurança jurídica, a insegurança jurídica de natureza tributária talvez seja o que há de mais grave para investidores internos e externos do nosso país. O Poder Legislativo aprova leis com textos muito claros e taxativos, e a Receita Federal insiste em dar interpretações absolutamente diversas do que é o conteúdo da norma legal. Isso gera uma insegurança jurídica absurda. Eu sou de uma região do estado do Amazonas que tem uma série de multinacionais e, vez por outra, eu tenho que dialogar com grandes corporações para explicar como é que a lei diz expressamente uma coisa e a Receita Federal simplesmente entende de forma diversa e autua as empresas. Diante disso, e como um sintoma de uma patologia, a portaria 260 não é uma atitude isolada da Receita Federal. A portaria 260 ela é um sintoma de uma patologia que, vez por outra, surge nessas atitudes da Receita. O que tratamos aqui na sede do governo nesse momento é, inclusive, um outro sintoma dessa patologia. E a Câmara aprovou uma legislação acabando com o voto de qualidade no Conselho de Recursos da Receita Federal,
e simplesmente a Receita Federal provocou o Ministério da Economia, que publicou a Portaria 260, restringindo os efeitos de uma lei publicada agora, em abril de 2020, que estabeleceu o fim do voto de qualidade. As limitações estabelecidas pela portaria são no sentido de que o fim do voto de qualidade só teria efeito no julgamento de processos decorrentes de auto de infração. Ela não atingiria julgamentos de natureza processual e não atingiria julgamento de embargos de declaração e não teria efeito sobre o devedor solidário. Eu não lembro o termo técnico exato, depois os próximos palestrantes podem até usar o termo adequado. Nós entendemos que, ao publicar essa portaria, o Ministério da Economia exorbita do poder regulamentar e uma das possibilidades de controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo, o controle repressivo de constitucionalidade ele é essencialmente uma atividade inerente ao Poder Judiciário, mas, excepcionalmente, o Poder Legislativo pode exercer o controle repressivo de constitucionalidade. E essa excepcionalidade é justamente quando o órgão responsável pela regulamentação exorbita do poder regulamentar. No nosso entendimento, o Ministério da Economia exorbitou do poder regulamentar porque estabeleceu uma limitação não prevista na lei, e isso não é papel do poder regulamentador, da atividade regulamentadora, e, diante disso, eu apresentei o PDL revogando os efeitos da portaria número 260. Agora, o que aconteceu internamente, para que vocês entendam também o processo legislativo e o que deve vir à frente. Quando eu apresentei o PDL, eu procurei o deputado Arthur Lira, que é o líder do maior bloco da Câmara dos Deputados, e ele se mostrou sensível à matéria. No dia seguinte, ele me procurou, sugerindo que, ao invés de aprovar um PDL, que fosse incluída uma emenda na medida provisória 927, que era relatada pelo deputado Efraim. Eu ponderei com ele que era um equívoco emendar a MP 927 por dois motivos. Primeiro, porque a emenda poderia não ser confirmada pelo Senado quando da apreciação da medida provisória. Segundo, porque, em sendo confirmada pelo Senado, ela poderia ser vetada pelo presidente da República. E terceiro, porque certamente ela seria objeto de ação direta de inconstitucionalidade e certamente o Supremo Tribunal Federal declararia a inconstitucionalidade da emenda por ela não ter pertinência temática com o conteúdo da medida provisória 927, o conhecido aqui no jargão popular legislativo, ela era um jabuti, ela era de um tema diverso da medida provisória. Então, ponderei com o deputado Arthur Lira que esse não era o melhor caminho, mas ele disse que só tinha acordo se fosse para votar por intermédio da emenda à medida provisória. E, só tendo acordo para votar pela medida provisória, nós acabamos concordando pela votação, mesmo sabendo que esse era um caminho temerário e muito frágil. No momento da votação da medida provisória, aconteceu exatamente o que eu previa. O PDT apresentou uma questão de ordem, considerando que a matéria não tinha pertinência temática com o texto da medida provisória, e o presidente, em exercício, Marcos Pereira, acatou a questão de ordem e não recebeu a emenda na medida provisória 927. Ao acontecer isso, eu pedi uma questão de ordem no plenário e sugeri que, não tendo a possibilidade de votar a emenda, que fosse votado o projeto de decreto legislativo. Foi construído um acordo dentro do plenário, foi assinado o requerimento de urgência, o deputado Marcos Pereira pautou a matéria, mas, infelizmente, o deputado Arthur Lira, que estava em voo durante todo esse processo de negociação, quando pousou indignado com a decisão do presidente de não acatar a emenda na medida provisória. E, diante disso, orientou todo o bloco de partidos a encaminhar não ao PDL, o que, obviamente, faria ou teria um grande risco de, na votação, o PDL não ser aprovado.
Diante disso, o presidente Marcos Pereira, com a minha concordância, decidiu retirar o PDL de pauta e nós estamos dialogando com o presidente Rodrigo Maia. Ontem mesmo eu conversei com ele para buscar construir um acordo que coloque o PDL em votação amanhã ou no início da semana que vem. É fundamental que as entidades empresariais que tenham diálogo, contato com o presidente Rodrigo Maia e com os líderes partidários os provoquem no bom sentido da necessidade urgente, premente, de votação do PDL para revogar os efeitos da portaria 260, que gera uma absurda insegurança jurídica, além do que o voto de qualidade gera uma distorção nos julgamentos do Conselho de Contribuintes da Receita Federal, na medida em que 71% das decisões que foram para o voto de qualidade foram decididas a favor da Receita, a favor do fisco. Então, nós precisamos acabar com essa distorção. Já há uma relação muito desigual entre o fisco e o contribuinte, e o voto de qualidade agrava mais ainda essa desigualdade. Dito isso, quero concluir também dividindo com vocês que apresentei um PLP, um projeto de lei complementar número 28, que já tem requerimento de urgência, que muda algo que, para mim, é essencial dentro desse debate da relação contribuinte-receita. Por quê? Hoje, após a decisão administrativa, antes de uma decisão judicial, você já tem que oferecer garantia. O PLP muda o momento do oferecimento da garantia e diz que o contribuinte só precisa oferecer garantia após uma decisão judicial que reconheça-o como devedor. Nessa relação entre contribuinte e fisco, o fisco é parte. A decisão dele não pode gerar obrigação de garantia. Então, eu entendo que a decisão, ainda que do juiz de primeiro grau, possa obrigar o oferecimento de garantia. Mas o oferecimento de garantia de depósito prévio antes de qualquer decisão judicial é um absurdo, é uma aberração que desequilibra a relação entre contribuinte e fisco. Antes, esses recursos eram imobilizados. Hoje, esses recursos vão direto para a conta única da União. Obviamente que haverá uma resistência muito grande da União na aprovação desse PLP, mas acho que após resolver a questão do PDL relacionado à portaria 260, nós devemos centrar forças na aprovação desse PLP que mude o momento da garantia e que a garantia só seja oferecida após uma decisão judicial, que é um agente neutro na relação entre fisco e contribuinte. Era essa a minha contribuição e eu vou usar o meu fone, um fone de um lado, silenciar aqui o meu microfone e fechar a câmera, mas eu estou ouvindo o continuar da reunião, tá bom? Muito obrigado, deputado. Bastante esclarecedor, que nós ficamos um pouco confusos no momento da votação, sem entender o processo, e agora o senhor nos explicou os trâmites que ocorreram durante a votação na Câmara dos Deputados e vamos nos mobilizar e mobilizar outros setores para que nós possamos, no bom sentido, mostrar as necessidades que a sociedade brasileira tem de nós termos esse processo de uma garantia jurídica, né? Só para o senhor ter uma ideia, hoje, já os auditores das grandes empresas estão exigindo, né, que coloquem nos seus balanços a necessidade, dada essa portaria, colocando como risco dentro dos balanços das companhias, comprometendo seus resultados, comprometendo todo o seu processo de crescimento, investimento, desenvolvimento, trazendo consequências desagradáveis e sérias para os investidores de um modo geral. Obrigado. Essa portaria, independente do conteúdo dela, ela é uma aberração do ponto de vista da relação entre os poderes. Ainda que o conteúdo fosse justo,
o Ministério da Economia não pode publicar uma portaria restringindo os efeitos de uma lei, independente do conteúdo. Esse tema poderia ser qualquer outro tema. E eu entendo que essa reafirmação do Poder Legislativo ela é algo muito caro à grande maioria dos deputados. E quero crer que a gente vai conseguir votar o PDL, apesar de não ter dúvidas de que haverá uma resistência muito grande por parte do governo. E lembrar que toda aquela confusão que aconteceu no meio da votação, porque partidos que apresentaram a emenda depois entraram em obstrução contra a medida provisória e depois votaram, encaminharam não contra o PDL, o que é uma loucura para as pessoas de fora entenderem. Mas eu preciso esclarecer nesse nosso diálogo que a Câmara está muito contaminada também já pelo processo sucessório do presidente Rodrigo Maia. Então, isso teve alguma influência. Houve um entendimento por parte do Arthur Lira, do deputado Arthur Lira, legítimo ou não vou entrar no mérito, de que aquilo ali foi algo organizado para retirar a emenda dele de votação. E por isso houve aquela confusão e aquela reação toda. Mas nós estamos tentando reorganizar o jogo para que a gente aprove uma medida que é fundamental para o Brasil e fundamental como reafirmação da independência do Poder Legislativo. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra para o doutor Gustavo Amaral. Bem, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para debater essa medida. Com relação à solução congressual, o deputado colocou muito bem a questão. Passo realmente a aprovação, se fosse numa medida provisória, teria uma baixa perspectiva de validade, porque se você pegar o texto da medida provisória, você procurar colocar no computador e tentar achar TRIB, T-R-I-B, né? Ou seja, as primeiras letras de tributo, você não vai achar nenhum. Se você tentar a mesma coisa com processo, você também não vai achar nenhum. Ou seja, não havia, só por esse ponto, nenhum tema semelhante aos temas tratados na questão do voto de qualidade. Então, a probabilidade disso ser questionado no Supremo e cair eram bastante elevadas. Já o decreto legislativo não tem essa mesma questão. Mas vamos aqui começar pela portaria. Eu vou destacar, em vários aspectos, dois aspectos da portaria que me parecem representativos do todo. Tá? Essa portaria surge como o quê? Como uma regulamentação. A lei fala para a portaria regulamentar a lei da transação, mas não esse aspecto. Então, uma regulamentação pelo ministro da Economia de uma regra processual, o que já não é exatamente do mais usual. E ela surge pouco após o indeferimento das liminares nas ações de controle de constitucionalidade. Então, 3 agentes quanto ao fim do voto de qualidade, as liminares foram indeferidas e pouco depois surge essa portaria. O primeiro aspecto que a portaria pega, baseado no parecer da PGFN, que o artigo 19 é acrescentado pelo artigo 28 da Lei 13.988, diz que, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, então destaca isso e vem fazer uma exegese do que seria o processo de determinação e exigência do crédito tributário e também pega a parte final, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Faz um desenvolvimento bastante interessante. Eu achei que faltou uma questão nesse ponto. Né? O primeiro ponto é a estranheza, porque a expressão determinação do crédito tributário é uma expressão bastante antiga. Você não vai ver nos manuais atuais, você não vai ver na legislação atual essa expressão sendo utilizada. Aonde que ela foi utilizada? Ela foi utilizada no decreto 70.235, que é exatamente a disciplina do processo administrativo fiscal. O artigo 1º do decreto 70.235 diz: este decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários, né? A lei está do crédito tributário, a diferença de singular para plural, da União, e o de consulta sobre aplicação e legislação tributária.
E para as pessoas menos familiarizadas ou que não têm uma recordação sobre isso, tá? O processo administrativo tributário da União está baseado num decreto e não numa lei, porque em tempos menos abertos do que esse, foi editado um decreto-lei, e não um decreto-lei fundado na Constituição passada, o decreto-lei do Ato Institucional número 5, tá? Que delegou ao chefe do Executivo regular o processo administrativo tributário. Esse foi o Decreto-Lei 822, lembrando, não era um decreto-lei sujeito a qualquer tipo de controle de constitucionalidade, porque era fundado em ato institucional. Ele diz no seu artigo 2º, o Poder Executivo regulará o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais, penalidades, empréstimos compulsórios e de consulta. Ou seja, né, a estrutura central do processo administrativo fiscal tem exatamente os mesmos dizeres que o artigo 19 é inserido pelo artigo 28. E essa referência ao 70235 e antes ao Decreto-Lei 822 não consta no parecer, obviamente na portaria, não é o lugar de fazer esse tipo de consideração, né? E me parece um pouco inusitado você ter um texto, um fraseado que é antigo, não é usual, determinação e exigência do crédito tributário, e que repete quase que letra por letra, a diferença é do crédito tributário para dos créditos tributários, as normas que são exatamente, né, quase assim, o preâmbulo do decreto 70235 e a delegação de poder que foi exercida e exaurida no próprio 70235. Ou seja, evidentemente, o legislador da Lei 13.988 quis se referir a todo o processo administrativo tributário federal, né? É possível, sim, fazer aqui uma distinção com relação ao processo de consulta, porque se o 70235 diz que este decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta, né, seria possível dizer que o processo de consulta não está incluído, né? Mas fazer uma segregação em relação à matéria processual, a questão de compensação, não, né? Compensação é também determinação e exigência do crédito tributário. Está aqui dentro, não há uma base e é um princípio fundamental. Você vai entender o sentido de um texto através, né, do conjunto normativo em que ele está inserido. Então, falta aqui, e é evidente aqui, a meu ver, o excesso, em especial, repito, se o legislador agora de 2020 tomou o cuidado de repetir, né, só faltou as aspas, né, mas em inglês não se coloca aspas, a mesma expressão utilizada em 69 pelo Decreto-Lei 822 e em 1972 pelo 70235. O outro aspecto que a portaria e o parecer no qual ela se basa pegaram foi que o legislador, agora de 2020, colocou a questão de resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. E pegou de uma distinção que é verídica, né? O CTN faz essa distinção, que contribuinte é uma espécie de sujeito passivo. Sujeito passivo é aquele que tem a obrigação de pagar ou de cumprir a obrigação tributária. Se for obrigação tributária principal, tem o dever de pagar o tributo. Esse sujeito passivo ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser contribuinte, né, que é quem pratica o fato gerador, e pode ser responsável, alguém que não praticou o fato gerador, mas tem uma relação direta com o fato gerador e foi eleito pela lei como responsável pelo pagamento. Então, numa lógica elementar, você pode dizer, se você elegeu um elemento dentro de você escolheu uma espécie dentro de um gênero, você excluiu as demais pela sua omissão. Tá? A questão aqui é que existe também uma máxima de interpretação que se entende que o legislador, né, usualmente utiliza das palavras no seu sentido comum. Já as normas, os textos técnicos, né, as normas mais técnicas, vão utilizar as palavras no sentido técnico de cada um dos seus ramos.
Se nós formos a qualquer dicionário geral da língua portuguesa, Wise, Aurélio, Caldas Aulete, qualquer dicionário, e nós vamos procurar a palavra contribuinte, nós vamos encontrar, dentro das acepções que estão lá, exatamente a mesma que o CTN dá para sujeito passivo. Nós não vamos colocar que é quem pratica o fato gerador, vamos encontrar que é quem tem o dever de pagar o tributo. Né? Então, o sentido comum de contribuinte é exatamente este. Né? E o legislador, na Lei 9.888, não utilizou a palavra contribuintes apenas nesse dispositivo. Ele utilizou, por exemplo, no parágrafo 4º do artigo 4º, diz que aos contribuintes com transação rescindida é vedada nova transação por 2 anos. Ora, será que aqui também a Procuradoria da Fazenda Nacional, o Ministério da Fazenda, vai entender que quem tiver o responsável, que tiver uma transação rescindida, vai poder fazer nova em 2 anos? Afinal de contas, aqui falou só contribuintes. Tá? Não apenas isso. A lei foi regulamentada, a lei de transação foi regulamentada pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Economia e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Na regulamentação do Ministério da Economia, a portaria 246, a palavra contribuinte, no singular ou no plural, está mencionada em 13 dispositivos. Já na regulamentação da Procuradoria da Fazenda Nacional, ela está mencionada em 10 dispositivos. O Ministério da Fazenda, em 2 casos, fala de contribuinte e também dos responsáveis. No Ministério da Fazenda, da Procuradoria da Fazenda, nenhuma delas tem referência a responsável. E nós temos regras como o princípio da boa-fé, etc. Será que isso só vai valer para o contribuinte e não o responsável? Ou seja, esta distinção de contribuinte e responsável para dizer que só vai se aplicar ao contribuinte, o voto de qualidade favorável, o empate só vai favorecer ao contribuinte e não ao responsável, tá? Ela tem um problema muito grave, porque essa não é a única disposição exclusiva à palavra contribuinte, nem na lei, nem na regulamentação do próprio Ministério e da própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, como é que eles vão fazer nestes outros casos em que são sensíveis? É evidente que isso não é um fundamento, essa é uma justificação, isso é um discurso de legitimação de algo que simplesmente não fica de pé. Contribuinte aqui está no sentido vulgar, no sentido comum das palavras, naquele mesmo sentido que antes de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais eram conselhos de contribuintes e sempre julgaram responsável tributário também. Então, aqui me parece que há uma exorbitação, não só porque a função em matéria processual não cabe, o que esse dispositivo, a lei não delega a uma regulamentação decidir para que isso é aplicável, interpretar a lei para o caso concreto é função do julgador, não cabe o Ministério da Economia ou a administração pública não cabe fazer interpretações vinculantes para o contencioso administrativo, para o CARF, o que a lei prevê como vinculante para o CARF, são as suas súmulas, e que são geradas internamente, não são externamente como uma imposição. E a interpretação que fazem de limitar ao processo de auto-infração, e não outros processos, e não a matéria processual, não cabe no texto. Não cabe no texto quando ele repete uma expressão pouco usual que é utilizada na lei para definir o escopo do processo administrativo fiscal. E a restrição só a contribuintes não cabe na própria regulamentação do Ministério do Ministério da Economia. Para além disso, há algumas discussões sobre a constitucionalidade do fim do voto de qualidade, mas essa é uma questão o próprio indeferimento pelo ministro Marco Aurélio já afasta um pouco esse risco mais imediato. Eu deixo para falar sobre isso nos debates. A CNI ingressou como amicus curiae
nessas ADIs, já fez a sua refutação. Nenhum dos argumentos parece ter solidez para isso. Parece, sim, um grande movimento, uma perda de poder, não do Ministério, mas eu acho que de grupos de fiscais, de auditores fiscais, sentiram essa perda de poder em prol de algo um pouco mais aberto que a lei procura fazer. Então, não quero ocupar mais aqui do tempo, a gente tem mais coisa a fazer, acho que é importante, o Daniel tem abordagens importantes a ser feitas, e acho que é interessante a gente deixar também tempo para o debate. Então, em relação à portaria, esses são 2 pontos que eu acho que a gente tem vários outros para colocar, mas acho que são bem representativos dos equívocos em que ela incide. Muito obrigado, doutor Gustavo Amaral. O deputado Marcelo Ramos pediu para fazer uma parte sobre os seus comentários, então eu passo a palavra para o deputado Marcelo Ramos. Deputado? Deputado, o senhor está nos ouvindo? Bem, o deputado não está... não sei o que aconteceu, então nós vamos dar a sequência e eu vou passar a palavra para o doutor Daniel Lacasa, peço desculpas aí pelo troca do nome, já tão familiarizado, e há anos que somos amigos, que peço desculpas aí pela falha. Por favor, doutor Daniel, com a palavra. Bom dia a todos. Está antecipadamente perdoado por qualquer erro aqui, Basílio. Agradeço também, né, a oportunidade de promovermos esse evento em conjunto, que, como o deputado já havia destacado, é uma questão fundamental para o país. Né? Agradeço também as colocações do doutor Gustavo, são pontos absolutamente importantes da portaria, né? Que deixam assim, bastante exposto, né, o objetivo dessa portaria, que foi reduzir o alcance da lei aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo presidente da República. Né? Mas eu vou procurar aqui, e não me estender bastante, né? Quero procurar ser mais objetivo, mas de trazer alguns pontos, eu diria, talvez de caráter mais prático, que causam alguma perplexidade aí, quando nos deparamos com o teor da portaria. Né? Quero aproveitar o gancho do deputado Marcelo Ramos, muito bem colocado, que, independente de concordarmos ou não com o teor da portaria no mérito, né, nos parece que há um avanço aqui do papel do Poder Executivo, né, sobre todos os demais poderes da República, inclusive da esfera do Poder Executivo. Né? Então, de primeiro plano, né, parece muito claro que o presidente da República sancionou aquilo que foi aprovado pelo Congresso. E é um texto que não prevê regulamentação, que não prevê abertura da possibilidade de atos da administração para disciplinar a aplicação do voto de qualidade, né, e que, portanto, né, ao se procurar, a pretexto de regular, né, vamos dizer, a proclamação do resultado, quando há um empate na votação, no julgamento no CARF, né, o que ocorre aqui é uma regulamentação contra o texto da lei. Então, esse parece que é um ataque àquilo que o legislador positivou, mas que o próprio presidente da República sancionou. O segundo aspecto, ainda falando sobre o avanço no papel da administração tributária, é que, no fundo, o que essa portaria vem fazer, e isso me parece muito sério em se tratando de contencioso, né, de processo administrativo, onde as partes precisam ter
a paridade de armas, né, é que o Ministério da Economia está impondo uma interpretação a um texto de lei, né? O que nós vamos identificar com essa portaria é que os senhores conselheiros, sejam os representantes da Fazenda Nacional, no caso, sejam os representantes dos contribuintes, que são indicados por entidades, a exemplo da CNI aqui, hoje representada pelo doutor Gustavo Amaral, né? Esses conselheiros não terão liberdade de interpretar a lei. E aí nós podemos discordar da interpretação de A, de B, de um julgamento, mas o fato é que a portaria está tolhendo o exercício dessas funções julgadoras de cada um desses conselheiros. Isso me parece muito preocupante, porque a legislação ela trabalha com as hipóteses em que o julgador administrativo não pode exteriorizar uma interpretação da lei. São as matérias constitucionais, em que o legislador claramente coloca como uma não atribuição do julgador administrativo, né? Portanto, o CARF não pode declarar inconstitucionalidade de lei, né? O julgador do CARF tem que observar as súmulas vinculantes do CARF, tem que observar as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, tem que observar as decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo ou pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, mas são hipóteses limitadas em que é tolhido, né, o papel de interpretar e aplicar a lei. E o que essa portaria está fazendo, a nosso ver aqui, é avançar sobre o papel dos julgadores. E julgamos que isso é muito perigoso, né, quando se quer que o contencioso administrativo seja democrático, seja um espaço para debate técnico das questões que estão lá postas para exame. Então, parece que a portaria avança sobre as atribuições das próprias autoridades administrativas, né? Também sobre, pegando aqui de novo o gancho da palavra do deputado Marcelo Ramos, né? É evidente que o que ocorreu aqui com a edição dessa portaria é uma redução daquilo que foi decidido pelo parlamento, por suas duas casas, né? A Câmara dos Deputados aprovou o texto de lei, depois o Senado da República aprovou o texto de lei, e todos aqui sabem, né? Houve uma resistência de órgãos da própria administração tributária, houve uma batalha política em que essa parcela da sociedade que tem legítimo interesse que não fosse aprovado, mas foi vencida nessa batalha política. Posteriormente, houve uma segunda batalha junto ao presidente da República para que fosse, eventualmente, vetado o texto. E o presidente da República sancionou o texto. Então, uma segunda derrota política, né? Portanto, o presidente da República confirmou a vontade do parlamento, né? Tivemos, então, 3 ações diretas de inconstitucionalidade, o doutor Gustavo bem destacou isso aqui. Houve um pedido de liminar, em uma das ações formulado, reiterado o pedido, e o ministro Marco Aurélio de Mello negou essa liminar, né? Portanto, nesse momento, o ato legislativo aprovado dentro das nossas casas, né, de representantes do povo, sancionado pelo presidente da República, né, é um ato válido. O que faz a administração tributária, lamentavelmente, por meio de uma portaria, né? Limita o alcance de um ato normativo aprovado pelos órgãos democráticos, por aqueles que foram eleitos pelo povo. É isso que nós temos aqui. Se o conteúdo é certo, se o conteúdo é adequado, isso não cabe ao ministro da Economia dizer. Não pode o ministro da Economia, a pretexto de regulamentar a proclamação no resultado, dizer que a vontade do parlamento, do presidente da República, tem que ser interpretada de forma reduzida. Então, nos parece aqui que é um claro avanço, né, também dessa portaria sobre aquilo que deliberou o parlamento brasileiro. E, em termos de configuração da nossa separação de poderes, é muito perigoso, né, que um ato dessa natureza, uma simples portaria, né, produzida a partir de uma interpretação da PGFN, né, todos aqui sabem, é um parecer da Procuradoria que subsidiou esse entendimento, né, venha limitar aquilo que um poder da República, né, o Poder Legislativo decidiu. E, por último, eu avanço também, né, para dizer que essa interpretação colocada, né, nessa portaria, ela vai acabar indo contra os interesses do próprio Poder Judiciário, né?
porque o resultado da aplicação dessa portaria na prática será, infelizmente, né, uma enorme judicialização, né? Os contribuintes que se sentirem prejudicados por conta da aplicação do entendimento dessa portaria, por evidente, vão judicializar a matéria, né? Ou seja, nós teremos aí uma maior utilização do sistema judicial por mandado de segurança, por ação anulatória, por embargos à execução, que, a rigor, era justamente aquilo que se queria evitar com a regra que foi aprovada pelo Congresso, né? O voto de qualidade, certamente, no seu histórico, foi um motivador de que muitas questões fossem levadas ao judiciário, e quando o Congresso modifica essa regra do jogo, democraticamente, dizendo que o empate deve ser resolvido a favor do contribuinte, e há uma interpretação de que essa regra não se aplica para diversas situações, isso, obviamente, vai contra a vontade do legislador, né, e vai levar ao judiciário, né, vai aportar no judiciário uma série de outros litígios. Portanto, o interesse do próprio Poder Judiciário acaba sendo aqui prejudicado, vai haver uma indevida e, eu diria, desnecessária, né, judicialização dessa matéria. Então, eu queria apontar esses aspectos e enfatizar mais 2 pontos, né? O primeiro, que muito me chamou a atenção, né, na construção que o doutor Gustavo fez sobre a interpretação da palavra contribuinte, né, eu iria mais longe aqui até, né, e isso talvez tenha me causado até uma perplexidade, né? A distinção que é feita entre contribuinte e responsável solidário, na interpretação, né, que a Procuradoria coloca, né, dizendo, mas o texto de lei falou em contribuinte e não em responsável. Ora, a Constituição Federal, no artigo 150, que é um dos artigos certamente mais importantes da nossa Carta Política, que traz ali uma série de garantias, né, aos contribuintes, se vale da palavra contribuinte, né? Então, quando se fala em princípio da legalidade, os princípios da anterioridade, da irretroatividade, né, não se cogita que não se aplique ao responsável. É gravíssima essa interpretação dada por uma portaria, né, porque sugere que a Constituição da República também só vale para contribuintes e não para responsáveis. É evidente, né, a gente aqui está fazendo uma colocação, de certo modo, irônica, mas que é uma interpretação que contraria a própria Constituição Federal, né? E me parece muito grave, né, que o parlamento seja atacado com uma interpretação desse tipo, né, e fico feliz em saber das iniciativas, a exemplo do que já colocou o deputado Marcelo Ramos, para que fosse, né, o quanto antes, sustado esse ato. E o último ponto que eu gostaria aqui de colocar, né, aproveitando uma pequena fala do deputado, né, quando ele diz que já há um desequilíbrio, né, nas armas entre a administração tributária e o contribuinte quando há o julgamento administrativo, e que o voto de qualidade era um fator de agravamento desse desequilíbrio, né, e que agora houve, com a aprovação da lei, uma tentativa de diminuir, né, essa desigualdade. Mas era importante pontuar aqui alguns aspectos, né? O primeiro, que o julgamento administrativo, né, e quem milita nesse contencioso sabe, ele não é igual, né? A administração tributária tem toda a estrutura, o seu funcionamento, né? Isso não significa que é um julgamento injusto, mas há, sim, uma não paridade de armas. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma equipe destinada à atuação no CARF, com procuradores muito bem preparados, que atuam em todos os processos de interesse, diferente de muitos contribuintes que sequer têm advogado no contencioso administrativo tributário, né? Há um outro aspecto relevantíssimo, né? Todos os conselheiros que são nomeados, né, sejam eles representantes da Fazenda Nacional, sejam eles representantes dos contribuintes, são nomeados pelo ministro da Economia, anteriormente pelo ministro da Fazenda. Portanto, a própria estrutura administrativa tem os seus integrantes nomeados pelo ministro da Economia, né? A composição das turmas de julgadoras, seja das turmas ordinárias, das turmas extraordinárias da Câmara Superior, é feita através da decisão do próprio presidente do CARF. As presidências de turmas e de câmaras, né, ela é sempre
de um representante do fisco, né? A admissibilidade dos recursos para a Câmara Superior, ou seja, o contribuinte perdeu numa instância do CARF e tem que recorrer, a admissibilidade desse recurso é sempre feito por representantes da Fazenda, né? E aqui não se está colocando, obviamente, a parcialidade deles em questionamento, né? Eles estão lá como julgadores, mas é fato que são representantes da administração tributária. Então, há sim, naturalmente, uma disparidade, né? Entre as forças que se colocam lá. O voto de qualidade, sim, agravava muito esse cenário. E quando o deputado bem coloca que foi uma tentativa de diminuir esse desequilíbrio, né, é importante dizer, o empate ele é o reflexo do não convencimento da maioria, né? Quando há um empate em 3-3 ou 4-4, né, e é essa a situação que nós temos no CARF, diante de toda essa estrutura da administração, desde o auto de infração, lembrando, né, que a fiscalização tem 5 anos para lavrar um auto de infração e o contribuinte tem 30 dias para se defender em primeira instância, né? Desde o começo do processo administrativo, há claramente muito mais elementos, né, das armas a favor do fisco, né? Apesar de tudo isso, quando se verifica um empate, o que ocorreu é que, apesar disso, né, a administração tributária, a procuradoria, não conseguiu convencer a maioria dos julgadores de que tem razão na sua acusação fiscal. Então, isso me parece muito claro quando o deputado coloca que é uma tentativa de equilibrar os poderes aqui, as armas, né? O empate ele é decidido, então, passa a ser decidido, então, favoravelmente ao contribuinte. O que se está fazendo agora por essa portaria é inibindo, talvez uma forma de reduzir o alcance da lei, como se fosse um modo de dizer, bom, não conseguimos politicamente, não conseguimos judicialmente, pelo menos até esse estágio, então vamos diminuir o alcance da lei por meio de um ato de suposta interpretação. Me parece aqui, encerrando aqui a minha fala, que é absolutamente imprescindível que o parlamento, que talvez diretamente atacado nas suas prerrogativas pela portaria, né, que aprove o PDL, né, seja esse do deputado Marcelo Ramos, seja um outro que está, mas acredito que o do deputado é o que está mais próximo de ser votado, para que suste imediatamente essa portaria para que a gente não tenha, lamentavelmente, um aumento indevido e desnecessário da judicialização. É isso que eu gostaria de colocar e fico aqui à disposição para os debates que se fizerem eventualmente necessários. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel Lacasa. Agradecemos muito as suas palavras, esclarecendo bem a maioria dos ouvintes que estão presentes nessa live. Eu queria reforçar aqui que a ABPEC, junto com outras entidades, a ABMAP, a Progenéricos e o Grupo Farma Brasil, enviou o manifesto ao presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e as principais lideranças dessa casa legislativa, pleiteando a aprovação do projeto, né, pleiteando a aprovação do projeto do deputado Marcelo Ramos, que visa justamente anular a portaria 260/20. E convidamos outras entidades que queiram participar a que venham reforçar esse pleito para que possamos estar mais fortes e mais unidos para que nós possamos vencer essa batalha apoiando o deputado Marcelo Ramos. Agora vamos para o lado das perguntas. Passo a palavra aí para o Raimundo, que está coordenando esse processo, e, eventualmente, não sei se o deputado Marcelo Ramos ainda quer fazer os seus comentários a respeito de algum comentário que o advogado
deputado, o Gustavo Amaral fez. Não, eu quero ser bem pontual. Primeiro, uma questão política, registrar que há muita unidade na Câmara, de que há muita unidade na Câmara no sentido de que a portaria 260 ela é uma portaria que exorbita o poder regulamentar. O deputado Arthur Lira, desde o início, se mostrou absolutamente disposto a mobilizar o bloco para tomar medidas relacionadas a essa portaria. O presidente Rodrigo Maia também tem demonstrado toda a disposição de ajudar a resolver essa situação. A segunda coisa é que eu acabei, por uma coincidência, na reunião que eu estava aqui na Casa Civil, o Carlos Esteves estava do Ministério da Economia, e eu acabei, paralelamente, falando com ele sobre a portaria, e eles entendem, e aí, óbvio, isso é um entendimento do Ministério da Economia, mas é bom a gente ter, até para balizar a nossa ação, eles entendem que simplesmente o PDL suspender os efeitos da portaria sem alguma medida legislativa que revogue o artigo 25 lá da lei que criou o voto de qualidade, que isso manteria um vácuo. Obviamente que o vácuo com a votação do PDL, ainda que sem revogar o artigo 25, é um vácuo favorável a nós, vamos dizer assim, né? E o vácuo com a portaria é favorável a eles. Então, eu falei, vamos revogar a portaria e depois a gente revoga o artigo 25. Não dá para vincular uma coisa a outra. É isso. Muito obrigado, deputado. Na verdade, acho que as exposições foram muito claras e objetivas, e agradeço profundamente aí a participação de todos. Eu não recebi perguntas assim do público, porque devido talvez à forma como foi exposto, a clareza como foram colocados todos os pontos, mas eu teria uma pergunta minha para o deputado, na questão ligada à queda do voto de qualidade, considerando a existência das ADINs, que pleiteiam a anulação do artigo 28 da Lei 13.988. E seria assim, olhando para frente como uma situação de risco, caso numa situação que nós não imaginamos venha a ocorrer, seja acatada a ADIN para derrubar o artigo 28 da Lei 13.988, o senhor teria, pelo menos a visão ou o interesse de apresentar um projeto específico para derrubar o voto de qualidade, deputado? Por gentileza, seus comentários. Não, diante dessa fala do Esteves hoje, eu já saí da sede do governo e já orientei aqui a minha assessoria a apresentar um projeto de lei revogando o artigo 25 da lei, eu não vou lembrar o número agora, que é o que cria o voto de qualidade. Então, esse projeto de lei eu apresento hoje ainda, simplesmente revogando o dispositivo que criou o voto de qualidade. Excelente. Ótimo. Ótimo. Carlos, não temos mais perguntas, por gentileza. Por que isso é importante? Porque na hora que o governo, no processo de negociação da votação do PDL, arguir que isso vai criar um vácuo por conta da manutenção do voto de qualidade, a gente sugere que aprove uma urgência e vote junto com o PDL o projeto de lei revogando o dispositivo que criou o voto de qualidade. Muito bom, deputado. Então, vamos acompanhar esse processo todo e contem com o nosso apoio, a nossa manifestação Joelho, obrigado. Nesse sentido. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao apoio da CNI, importante nesse momento. Quero agradecer a parceria que tivemos com Machado Associados, na pessoa do Daniel Lacasa, e agradecer muito a presença do deputado Marcelo Ramos, que muito contribuiu para o enriquecimento desse debate. Um bom dia a todos e até a próxima. Muito obrigado. Agradecemos. Obrigado. Obrigado a todos. Daniel. Um ótimo dia a todos. Obrigado, doutor Gustavo. Eu que agradeço. Até mais.